bateu num poste em alta velocidade com o celular na mão. Atropelada por um bêbado. Imprensado na moto por 2 carros. Atravessou fora da faixa de pedestres. Os acidentes de trânsito ocupam 60% dos leitos públicos de UTI e 90% desses acidentes são causados por falha humana. Por mais que o Detran realize ações educativas e blitz preventivas e de fiscalização, a imprudência está sempre na contramão, enchendo hospitais e causando dor às famílias. Motociclista, pedestre, motorista e ciclista. Mudar essa realidade depende de todos. Quem mata não é o trânsito. Seja responsável. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran, Governo do Estado. Estamos iniciando mais um Mentes Femininas para você. É o meu e o seu espaço seguro, onde falamos sobre o nosso universo feminino e a nossa mente também, tá? O tema de hoje tá incrível. Já quero te pedir para compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O assunto tá muito interessante, o nosso tema de hoje. Sigam também a gente nas redes sociais, tá? @asmentesfemininas e LFTV. Vamos começar então? Olá, pessoal! Hoje, mais uma vez, estamos aqui, né, Mili, para apresentar esse programa maravilhoso, Mentes Femininas, falando do autoamor, do autocuidado, falando do amar-se, do cuidar-se, com pessoas super especiais, com muita novidade, muita coisa boa para vocês. Nossa querida hipnoterapeuta, Ina Fernandes. E a nossa querida esteticista, Andresa Rigol. O assunto hoje vai ser maravilhoso. Hipnoterapia, podem ter certeza, juntamente com nossa estética, que a gente gosta tanto de falar, vocês vão gostar bastante, né, Mili? Certeza, Carla. Meninas, prazer, viu? Sejam muito bem-vindas. A casa está sempre de portas abertas para vocês. Hoje o nosso tema é contemplar o belo, né? Que envolve esse olhar para o se cuidar, se amar, o autoamor, o autocuidado. E contemplar o belo é a gente também entender a importância de se atentar aos detalhes, né? Aos pequenos detalhes e estímulos da vida, como acordar, né, ter uma refeição com a família, ter amigos que possa contar, né, se amar também, ter o privilégio de se cuidar, de tomar um banho mais demorado. Enfim, o tema de hoje está assim incrível. Quero convidar você para não perder, tá? Quero interação também de vocês aqui, que eu sei que vocês são maravilhosas. Podem mandar perguntas, podem interagir, a gente quer também saber a opinião de vocês. E hoje a gente está cheio de novidade, realmente, com temas quentíssimos, né, Mili? Muita novidade. Os quadros também incríveis, com mais apresentadoras parceiras, né, Carla? Com certeza, hoje vai ser muito bom. E vamos agora assistir o quadro Amando-se, com nossa querida Carolina Pitanga, gente, falando sobre hormônios. Muito bacana, né, Mili? Muito interessante. Confiram aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de mais uma novidade, né, que a gente está trazendo nessa segunda temporada, que são os quadros com as nossas parceiras apresentadoras. É com você aí, então, Carol. Começando mais um Se Amando, e eu vim aqui no Núcleo Lume e estou com uma convidada super especial, que é a doutora Larissa Carvalho, médica integrativa, e a gente vai ter um bate-papo aqui, um pouquinho sobre a saúde da mulher. Doutora Larissa, bem-vinda ao Se Amando, e eu quero aqui já começar fazendo uma pergunta que eu acredito que a maioria das mulheres
tem interesse, né, a partir mais ou menos ali dos seus 14 anos, a 18, a partir daí, que é sobre métodos contraceptivos, né? Aí eu queria saber, algum método que possa trazer resultados com menor efeito colateral e também saber, né, essa relação de ganho de gordura, né, de massa magra também e o anticoncepcional. Perfeito. Primeiro, agradecer o espaço, né, em falar sobre assuntos pouco comentados e que as mulheres de fato devem tomar empoderamento, né, sobre essas questões, principalmente sobre as questões hormonais. Os métodos contraceptivos temos vários, né, métodos hormonais e não hormonais. E a grande questão é cada indicação é sempre individualizada de acordo com a idade da paciente, né, as doenças prévias. Mas hoje a gente tem métodos contraceptivos que ajudam a manter a massa muscular. Inclusive é bastante interessante porque com o tempo, né, as mulheres têm menos produção de hormônios, a própria testosterona cai e muitas vezes a gente pode conciliar um método contraceptivo hormonal para ajudar na manutenção dessa massa muscular. E a gente sabe que músculo é vida, músculo é vitalidade, é disposição, inclusive é um órgão que nos ajuda a proteger do engordar. Então, quando a gente consegue casar todas essas questões, né, contraceptiva e manutenção de saúde, é extremamente importante. Alguns anticoncepcionais orais, eles não fazem a testosterona em si cair, mas diminui a ação da testosterona. Então, algumas pacientes que começam cedo a usar, né, o anticoncepcional, como você falou, 14, 18 anos, às vezes chega nos seus 30 anos já com sarcopenia, uma massa muscular muito baixa, com dores articulares, ganhando peso, com dificuldade de emagrecimento. Então, quando a gente indica um método contraceptivo, a gente tem que levar em consideração todas essas questões. E você falou aí um pouquinho sobre testosterona. Aí eu queria saber sobre a testosterona e essa relação com a libido e com a disposição. A testosterona, eu digo sempre que não é um hormônio masculino e a gente precisa entender que também é um hormônio feminino, né, que está associado à disposição. Uma queda de testosterona gera ansiedade, gera depressão, interfere no contexto da autoestima da mulher, impacta nas relações, inclusive às vezes no próprio casamento, nas relações interpessoais. A testosterona é um hormônio que modula a nossa imunidade, melhora a memória, é um hormônio do sono também. Inclusive, muitas vezes, quando a mulher tem um impacto da testosterona, né, a queda da testosterona sobre o libido, às vezes já é um sintoma mais tardio. Então, não significa dizer que o libido ainda, né, não foi comprometido, que de fato ela não tenha já uma deficiência de testosterona. E a gente tem que lembrar que a testosterona, ela não tem um valor mínimo para ser indicado reposição na mulher. O que isso significa? Que a indicação de reposição da testosterona, ela não necessariamente é numérica, é laboratorial, mas a própria clínica da paciente, a queixa da paciente, uma paciente que está com baixo libido, baixa disposição, a gente não prioriza tanto o laboratório, a gente trata a paciente pela clínica. E só quero abrir aqui um parêntese, que muitos acham que a testosterona é o único hormônio do libido. E na verdade a gente tem vários hormônios, eles precisam estar em equilíbrio para que de fato a gente tenha um bom libido. Falando também, né, sobre essa questão hormonal, a menopausa, né, é um tema que é bastante abordado nesse âmbito aí, porque muitas mulheres elas acabam buscando essa terapia hormonal, essa modulação hormonal por conta da menopausa. Aí eu queria saber um pouquinho como é que isso pode ajudar a mulher que está passando por esse momento. Perfeito. Todos nós somos, né, falando especificamente das mulheres, vai chegar uma determinada idade, né, para algumas mais cedo, para outras mais tarde, onde esse eixo reprodutivo ele vai começar a falhar. Então a gente para de menstruar, os hormônios verdadeiramente caem e aí se instala a menopausa, né? A gente já deixou de menstruar. No entanto, não é só uma questão de menstruação, né? Esses hormônios que deixam de ser produzidos de forma adequada vão impactar no humor da mulher. Ela passa a ficar mais irritada, tem oscilação de humor, começa a ficar mais cansada, começa a ganhar peso, começa a perder massa muscular, compromete a memória,
fragiliza os ossos. Então, eu falo sempre que a reposição, quando indicada, existem pacientes que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado quando vai repor a parte hormonal, mas de um modo geral, a reposição, quando bem indicada, ela tem a proposta de manter uma qualidade de vida no momento atual, mas também a longo prazo para essa mulher. Então, as pacientes precisam ter o conhecimento de que a reposição hormonal hoje, quando bem indicada, ela pode prolongar essa qualidade, né? Não só de saúde, mas uma qualidade de vida. Um outro assunto super falado e muito interessante para muitas mulheres, que é sobre a SOP, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos. Eu queria saber se existe algum implante hormonal que possa contribuir como forma de tratamento para a SOP. Então, existem as terapias, né, hormonais para ajudar as mulheres com SOP, mas eu digo sempre que o pilar do tratamento para SOP é o próprio emagrecimento, né? A mudança dos hábitos, desinflamar esse corpo, e a gente consegue, a partir de uma estrutura completa, trazer uma qualidade de vida, né, para essa paciente. Então, existem inúmeros tratamentos, é sempre individualizado, né, como eu digo, mas assim, a gente tem que sempre lembrar, enfatizar que a terapia hormonal, a terapia medicamentosa, ela é um pilar de uma estratégia muito mais ampla, né? Então, a gente tem sim substâncias, né, que contribuem para esse controle da SOP, mas os hábitos, eles são imprescindíveis. E mulheres que sofrem de depressão? Eu queria saber aí se existe alguma correlação com deficiência de vitamina ou, de repente, tem alguma desregulação hormonal que venha desencadear a depressão. Você pode me explicar um pouquinho, doutora Lari? Então, eu digo que se eu fosse fazer uma lista das substâncias todas, né, deficientes, que podem contribuir com a depressão, acho que a gente vai passar aqui um bom tempo falando sobre. A gente tem o ferro, a gente tem os hormônios tireoidianos, o próprio cortisol, a testosterona, a progesterona. Então, várias substâncias, quando deficientes, podem contribuir sim para a ansiedade, para sintomas depressivos. E eu digo sempre que muitas pacientes chegam no consultório usando medicações ansiolíticas, medicações antidepressivas, e as medicações antidepressivas, elas são excelentes quando tem uma boa indicação. Sim. Mas a gente tem que lembrar e nunca esquecer de investigar as alterações bioquímicas, porque às vezes é uma reposição de uma substância que está faltando que vai corrigir aquelas reações que levam à disfuncionalidade, né, com relação à crise de ansiedade, a sintomas depressivos, e às vezes a gente consegue tirar o antidepressivo da mulher. Então eu costumo dizer que é sempre bacana quando a gente cria uma estratégia para usar suplementações para manter a saúde, do que manter estratégias para controlar doenças instaladas. Então, a gente tem que lembrar que existe uma diferença. Então, manter o equilíbrio bioquímico é importante. A gente tem que lembrar que o corpo, ele é programado para um envelhecimento, né? E nesse envelhecimento a gente perde muitas das nossas funções. E o envelhecimento, ele começa quando? Desde quando a gente nasce. Mas existe um momento onde esse envelhecimento se acentua, né? E a partir desse momento a gente precisa aceitar que daqui para frente algumas coisas vão mudar e que talvez daqui para frente algumas suplementações sejam necessárias para que a gente possa se manter bem a longo prazo. O que a gente não pode é negar, porque encarar o problema de fato a gente vai. Agora como? Aí vai ser uma escolha. E a maioria das mulheres que vêm aqui, né, ao Núcleo Lume, chegam ao seu consultório, elas vêm buscando essa questão do implante hormonal, mas com quais queixas? Então, cada vez mais as mulheres de fato estão buscando a terapia. De certa forma me deixa muito feliz, porque eu entendo que nós mulheres estamos nos empoderando mais, né? Então a mulher, durante muito tempo, ela passou a ser dona de casa, esposa, mãe, e faltava tempo para se cuidar como mulher, como identidade. E hoje a gente tem mudado esse cenário. Muitas mulheres vêm, né, por inúmeros motivos, mas principalmente buscando o controle de peso. O que acontece?
quando a gente fala da menopausa, antes mesmo da menopausa se instalar, o hormônio que cai primeiro é a testosterona. Então, às vezes, a mulher ainda menstrua, mas não necessariamente tem uma boa produção de testosterona. Ela começa a perder massa muscular. O órgão que nos protege de ganhar peso, de engordar, é o músculo. Então, à medida que ela vai perdendo massa muscular, esse metabolismo vai desacelerando, ela vai engordando com mais facilidade. Aí as mulheres começam a perceber que estão tendo dificuldade de emagrecer. Aí fazem várias dietas, tentam várias estratégias, não conseguem, aí vem no consultório pedir essa ajuda. E a gente identifica que às vezes a reposição hormonal de fato é importante. E claro que a gente não usa só o hormônio para emagrecimento. Normalmente essas mulheres têm um processo inflamatório, várias outras alterações metabólicas e o libido, a queixa do libido é sempre presente nesse perfil de mulher. Então, assim, são inúmeras as causas, mas a questão do peso e do libido são as duas causas mais frequentes. É isso, eu gostaria de agradecer a você por ter topado aqui, essa entrevista. Agradecer também ao Núcleo Lume, que é, na verdade, uma clínica que eu sou apaixonada, que cuida também de mim. E é isso, indicar também a todos vocês daqui de Lauro de Freitas a conhecerem, visitarem e procurarem também a doutora Larissa Carvalho. Obrigada. Beijo. Muito interessante, né, gente? A gente saber um pouco mais sobre reposição hormonal nesse quadro incrível que tem toda semana aqui com a nossa amiga Carol. Então vamos iniciar o nosso debate de hoje com nossas convidadas maravilhosas. Tem muito a acrescentar aqui com as opiniões, com os conhecimentos dela também nesse programa de hoje para vocês. Eu já quero começar direcionando a primeira pergunta para Andresa Rigaud. Vamos lá, Andresa, né? Eu quero saber, assim, como você definiria a importância de contemplar o belo num cliente, no espaço de beleza, né? Onde ele vai cuidar dessa beleza exterior. Olá, Mili. É um prazer imenso estar aqui no programa. Quero agradecer ao convite. E já respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que eu coloco como pauta diante do meu cliente é a escuta. Eu procuro entender o que ele está procurando diante de um serviço meu, um procedimento de estética na Dermapele, um procedimento de Andresa Rigaud. Então, é através disso que eu vou entregar o meu melhor ali diante do procedimento. Não existe aquela fórmula de bolo engessado, sabe? Sim. Eu acho que tudo acontece diante da escuta, uma escuta individual, personalizada, e com isso se torna uma experiência única para o meu cliente. Os anseios, né, do cliente. Verdade. E antes de indicar algo, você se preocupa com essa beleza que está na escuta também, né? Justamente. Que ouvir o outro também, saber a necessidade dele, né, Ina? Também é uma parte aí de contemplar essa beleza do outro, né? Saber o que o outro está buscando. Interessante, muito bom saber. E isso torna o atendimento personalizado, né? Não fica individualizado, né? Personalizado, individualizado. Eu acabo Verdade. criando um vínculo ali com a cliente e ela se sente em casa. É muito interessante. E é muito interessante também essa parte de ser personalizada, né? Porque hoje, com a estética tão avançada, Sim. e todas as mulheres, homens e mulheres, né? Procurando essa parte de estética e que você tem a impressão de que está todo mundo tão parecido. Isso, tá todo mundo buscando as Justamente. mesmas coisas, Todo né? mundo Mas tão às vezes nem é. parecido, né? Então é essa individualização, né, que a Que Andresa traz. Que torna a cliente única. Porque o foco da estética, da minha estética, é fazer com que ela se sinta única. Não apenas mais uma ali deitada na minha maca. Então, esse é o diferencial da Dermapele e da Henri Clinic. Eu também ouvi uma frase que eu tenho passado por esse processo de autoconhecimento, de ressignificar, de visita ao passado, de cura de criança exterior. Eu tenho 2 anos, né, nessa jornada, e uma frase que eu ouço sempre, que é do meu mentor, ele fala sempre que vai doer como nunca, porque hoje você tem consciência, você é adulto, você tem consciência do que fizeram com você, né? Mas não vai doer nunca mais, né? Precisa vá lá. Você precisa voltar lá. Porque dói. Quem é que quer sentir dor, né? Quem quer sentir dor, mas sentir uma dor somente mais uma vez
para você ser livre, para viver a vida que você merece, para contemplar o belo em você e nos outros também e no mundo, vale muito a pena, gente. Estou falando por experiência própria. E aí a gente que eu tô entende que o vivendo esse belo é o processo. interior, né? Exatamente. O belo tá sempre O no mundo não vai interior. mudar, as pessoas não vão Isso mudar, aí. mas a forma como você contempla o outro, o belo, a você mesmo muda. E é muito interessante. E é importante agora- também. Desculpa te interromper, Carla. Pode falar. Fica à E é vontade, a casa importante nossa. também se cuidar, gente. Claro que tem que Sim. se cuidar. Tem que olhar para você, tudo no equilíbrio, tudo na medida certa. E Exatamente. tudo fica mais leve. Com certeza, é isso aí. Agora a gente vai dar uma olhadinha, gente, do que é que o pessoal de rua acha de tudo isso. O que é que você acha da hipnoterapia? O que é que você acha da estética? Como você enxerga a estética? Vamos lá para a opinião de rua. O belo para mim é estar bem comigo mesma, ser feliz. Amo cuidar da minha filha. Amar as pessoas, os animais. O Deus Todo-Poderoso, né? Que vive dentro de mim. É o meu viver. Viver a vida, gosto da liberdade. Isso me fascina. Me dá respiração, me dá sabedoria, me dá a vida. O amor, tá precisando muito de amor. O mundo tá sem amor. Vocês viram aí, né? Diversas opiniões. E aproveitando que estamos falando de opinião, eu quero te pedir para deixar a sua opinião aqui também nos comentários. A gente quer saber o que você acha sobre esse assunto, de saúde mental, de hipnoterapia, de cuidado e bem-estar com a beleza, né? Com contemplar o belo. A gente quer saber a sua opinião também. Voltando para o nosso bate-papo, que está interessantíssimo. Vocês estão percebendo a qualidade de nossas convidadas, né? Foi assim, escolhidas a dedos, tá? E é bom perguntar mesmo. Perguntem, Com perguntem sobre certeza, hipnoterapia, perguntem perguntem mesmo. sobre estética. O momento é agora, né? De tirar várias É verdade. dúvidas, de saber como curar o interior. Sim, para Aproveitem a assim oportunidade. poder, o que a gente está aprendendo aqui hoje, né? Que a gente Exato. precisa olhar um pouco para dentro, contemplar o que tem em nós, para assim a gente conseguir contemplar o que tem, né? No mais simples da vida, gente. Só você acordar e poder abrir o olho já é um motivo para você contemplar, né? Porque a beleza está no simples, tá nos E mínimos dentro dessa detalhes. beleza, Mili, eu quero fazer uma perguntinha aqui, novamente, a nossa querida Ina Fernandes. Qual a importância de integrar a contemplação do belo nas práticas do autocuidado e bem-estar? Falando com base na hipnoterapia, como é que ela ajuda? Como é que ela transforma? Né? Eu vou perguntar logo de primeira, né? Como é que você contempla o belo mais uma vez? Como é que você, se você não tem autocuidado, se você não tem amor próprio, se você está ferida emocionalmente por qualquer questão lá atrás, então como é que você consegue integrar qualquer prática de contemplação, de gratidão, de amor, se você não tem isso dentro de você? Se está ali machucado, se está ali ferido, né? Então, o primeiro passo que eu acredito de fato é voltar para essa dor, para que, como você falou, para que ela doa muito, mas que seja a última vez que ela esteja doendo, né? E aí sim, quando você cura, né? Quando você trata e cura, que é o meu propósito hoje é trabalhar com mulheres para isso. Para mim, quando uma mulher se cura, a humanidade toda acende. Uau, verdade. O ancestral dela todo se cura. Verdade. Todo E se as cura. futuras gerações também, E né? as futuras gerações também. Então, hoje, meu propósito de vida é tratar, cuidar, curar e libertar as mulheres dessas dores. E aí, quando você consegue entrar nesse processo, aí sim você consegue enxergar o belo até no feio. Porque você Agora, potencializa a luz. verdade. Você falou uma coisa interessante. E eu costumo muito falar aqui no programa também, viu, galera? Que é assim, nós sempre falamos de mulheres. Claro, o nosso foco é falar sobre mulheres, para mulheres também. Mas a gente não deixa de contemplar os homens, né? Que não deixam de ser alicerces. A hipnoterapia, você trabalha também com os homens, voltada para as dores masculinas, ou você trabalha exclusivamente com mulheres e para mulheres? Eu sou especialista em mulheres, em dores femininas e atendo os homens também, tá? E
não tem homens curados sem mulheres curadas. Afinal de contas, homens são filhos de mulheres. E são criados por mulheres. Não é isso? É verdade. Então, se a gente quer transformar uma geração de homens que também estão doentes, mas não reconhecem isso, nós precisamos cuidar e curar as mulheres. Esse é um foco, assim, que eu, de fato, não abro mão. Mas atendo muito, sabe o quê? Maridos. Então, ver a mulher florescendo, se libertando, se amando, porque não é sobre o outro, é sobre você mesma. E aí ele fala, também quero isso, né? E você vê muitos homens com crise de ansiedade, depressivos sem saber que estão depressivos, né? Você encontra homens sem conseguir prosperar, ainda no estado infantil. Você encontra inquilinos porque um menino que mora, um homem que mora com a mãe, depois dos 24 anos não é mais filho. É inquilino, né? É inquilino, tá? E ele não sabe responder por quê, e a resposta dele é, porque aqui o custo é menor. Não. É porque ele não foi para a vida, ele não assumiu o papel, a energia masculina dele de conquistar, de prover, de sair para a guerra. Então ele fica ali, protegido, é o filhinho da mamãe. Então isso tudo, todo que esse interessante contexto, saber disso. Você eu puxou mãe de homem 3 aí. rapazes, olha só que interessante saber disso. Que bom saber disso. Muito interessante para você. Eu né, costumo cara? brincar e dizer, nossa, não vejo a hora de meus filhos irem embora da minha casa, morar no andar de baixo. Homens no saudáveis. puxadinho do No lado. puxadinho é ótimo. Olha só, gente, mas sair de casa não. Aí a gente percebe, né, como nós mulheres também temos nossa parcelinha de Parcelinha, Carla. Responsabilidade Homens parcelona, saudáveis tá? são filhos De de mulheres mulheres saudáveis. Verdade. Mulheres doentes, mulheres com transtorno, mulheres que não conseguem, né, passar esse amor incondicional para os filhos e entregar para a vida, cria homens dependentes, cria homens. Pode ser independente, mas custa morar mais próximo. Não, você cria filho para a vida, para conquistar. E a segurança do destino e emocional é do pai. Se você não tem um pai, né, ao lado de uma mãe que consiga equilibrar os papéis, então, vamos lá, a mãe toma o papel, né, de pai. E o pai já espera a mãe tomar resolução. Esse menino sofre com isso. Ele sofre. Olha só aí que ele bacana. procura mulheres como? Conta aí. Mulheres que substituam a mãe dele. E ele continua no estado de menino. E aí ele não vai pra vida. O tema nem é homem, né? Mas aí ele não vai pra vida. Mas sabe o que acontece que ele não vai pra vida? Ele procura uma mulher que tá com energia masculina, que é a mãe, e que trata ele como um filho. Nossa, que incrível. Entende? Então, quantas mulheres ancoradas no empoderamento feminino, que não é nada disso que fala, estão assumindo tanto essa energia masculina que estão estafando, estão com burnout, não estão aguentando, não conseguem ter homens que assumam o papel de prover, De homens, né? de homens, porque o papel do homem é prover, né? É dar segurança emocional. Então, o que acontece? Você vê os casamentos arruinados. Porque a mulher tá na energia masculina, provendo, e o homem não consegue bater de frente com essa mulher, porque se bater de frente é um homem batendo de frente com outro homem. Outro homem. Tá? Então ele faz o quê? Interessante. Ele reduz a energia dele para continuar convivendo. Consequência disso, traições. Certo? Se eu tô casada com um filho, eu não tenho desejo por um filho. Se eu tô casada com uma mãe, eu não tenho desejo por uma mãe. Então eu vou procurar, eu Muito continuo com esse interessante. filho porque eu tenho um amor, mas eu vou procurar me satisfazer em um outro local. E aí você vê disfunção, desequilíbrio, desastre. Dentro de um casamento desse, tem crianças. O que acontece? Imagine, gente. E aí você vai, geração, O ciclo se repete. geração, E tudo reverbera geração. na criança, E né? Sempre na criança. Tudo. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês que eu vou pedir que vocês gravem. Tudo que a gente ouviu, sentiu, viveu, todas as experiências de dor e de amor estão registradas. Por mais que você não... mas eu não lembro. Está registrada na sua cabeça. E determina seu comportamento como adulto hoje. Determina a forma que você se comporta com seu marido. Determina a forma que você cuida dos seus filhos. Então, não é sobre força de vontade para mudar um comportamento.
É sobre voltar e ressignificar aquela dor que faz você tratar o seu marido e tratar o seu filho da forma que você trata. E as famílias estão sendo destruídas por conta disso. Algo que foi construído lá atrás e que a gente não acredita, né? Que está registrado numa mente que é uma caixa preta, tá? E que você faz, eu queria mudar isso, mas eu não consigo. Eu tenho um dedo podre para homem. Não, você não tem dedo podre para homem, tá? Você aprendeu no seu registro. Sim. E aí cria-se a crença, nenhum homem presta. Então, quando você vai atrás de um homem que presta, aparece o quê? Os que não prestam, aparecem os tóxicos. Entende? Então, tudo isso vem reverberando lá da infância. E aí você casa com uma pessoa, né? Você impõe esse comportamento que você nem sabe como é, tá? Que você não tem noção de onde veio. Você tem filhos e você determina esse comportamento em cima dos seus filhos e aí vai o ciclo repetindo, nocivos, dores, transtornos, pessoas doentes, e aí entra a depressão, e aí entra burnout, aí entra a separação, e aí entra abuso psicológico também. E é esse. É Esse drama interessante. que a gente vive. Né? E É um aí, refúgio. voltamos para a Andresa, que ela é maravilhosa. Quais são os refúgios? Que são incríveis, sabe? Quando eu não estou bem, eu quero fazer o cabelo. Eu me sinto de fato melhor. Mas aquilo é como se fosse o doce. Aquela energia que vem momentânea. Olha só. Isso. Olha Depois só. ela cai e você volta pra merda do lixo emocional que você tava. Então, o que que acontece? Você tem que deixar de fazer? Claro que não. Quando eu tô me sentindo... Ai, hoje eu acordei tão mal. Acho que eu vou ali no salão fazer o cabelo, fazer a unha. Não é? É maravilhoso. Mas não é só isso. Sim. Sabe? Hoje, a beleza, a estética, ela é uma rotina na minha vida, mas é uma rotina de cura. Não é uma rotina de fuga. Não é uma rotina de preenchimento daquilo que não é essencial. Esse ponto, né? De Exatamente. entender que não tem problema em você se cuidar, em fazer um procedimento estético, em comprar, Eu acho incrível. mas que seja Deve, um ponto né? de Eu acho que cura. deve. E Isso, não eu também ponto acho que de deve. fuga, né? Isso. Interessante isso. A grande questão é que as mulheres estão usando por isso os excessos. Sim. Usando a estética como fuga. Eu me arrepio de falar, porque os excessos é o que machuca. Quando você olha uma mulher com excesso, você fala, ele tem dor. Uma mulher que faz trocentas cirurgia e muda o nariz, ela não se aceita. Isso tem uma ferida isso emocional mesmo. chamada rejeição. Se eu não me aceito, eu faço tudo pra mudar. Só que, entenda, ela não aceita a alma dela. Não é só o corpo é o reflexo daquilo que ela não Que tá aceita. dentro, né? Então ela continua fazendo e ela continua E sem nunca se tá aceitar. satisfeita. Ela continua sem se aceitar. É Porque a como alma se- dela tá doente. Como se tivesse um buraco que nunca fosse preenchido. Isso. Né? Isso. E aí só tende a piorar, sabe? Aí você vê Ai. pessoas deformadas, como a nossa querida Gretchen. Rostos iguais. Sim. Né? Rostos Você- iguais. rostos Bom você falar iguais. sobre Inclusive, isso, falando porque sobre eu, isso, né? eu, inclusive, ia fazer essa abordagem, né? Porque atualmente, quando você liga a TV, o que você mais vê são as artistas com vários procedimentos que não são procedimentos naturais, são, na verdade, procedimentos que deformam, né? De O belo. harmonizar desarmonia. Gente. Você pega uma Não tem um mulher equilíbrio, não tem equilíbrio, né? dos Tem anos muito excesso. 80, mulheres lindíssimas. Eu tenho uma referência de beleza, a Vera Fischer, por exemplo, né? E que a Linda. gente estava... Você tá denunciando sua idade, que horror. Eu não, Ai, eu Ó, amo, vamos eu lá, a amo. gente Minha está falando de idade. hipnoterapia, a gente está falando de beleza, a gente está falando de estética. Não tenho o menor problema com minha idade. Nem eu tenho Ah, eu 46, amo tá? Eu fiz A alma é de 49 semana 25. passada. Eu costumo dizer isso. Minha a alma alma também é Eu vou jovem. fazer 20, Tá? eu tenho 29, vou fazer 30. Vai fazer 30, ela é bem nova, né? Eu tenho idade de ser Pois sua é. mãe e não tem problema. Vou na rua com você, igual a minha filha, diz: olha aí, Exato. elas são irmãs, eu acho Entendeu? incrível. Exato. isso. Mas aí é o que eu digo: a alma reverbera no externo. Tá? É. É o que eu falo, porque eu sou jovem, eu me sinto jovem assim, em qualquer lugar, mas jovem de alma, então o corpo vai. Sim. O corpo Exato. responde aquilo que Eu tá acredito dentro. muito nisso. Entende? Porque funciona dessa forma. Né? E não sou contra, não, tá? Eu já fiz várias cirurgias, eu já fiz duas. Pode falar, né? Pode ficar à vontade. Eu já fiz 2 silicones, já tirei porque eu fui mãe e eu ganhei 20 quilos. Então eu fiz abdômen total, porque por mais que eu emagrecesse, treinasse, ficou a pele. Com a E aquilo eu pele. olhava no espelho e me incomodava.
Claro. Tá? Eu não me Sim. sentia bem, eu me sentia feia. Então, foi assim, eu tenho esse direito. Mas não é sobre... Fugir de algo. Não, é sobre dizer né? assim, Isso. eu amamentei Preciso. a minha filha, Preciso. tá? Eu respeitei esse período de amamentação, de curtir. Eu fiquei imensa, Delícia, né? delicioso. E depois eu Muito disse bom. assim, agora é sobre mim. O que tá me incomodando, não é o outro. O que tá me incomodando? Porque eu quero trocar o que tá me incomodando. Para eu me sentir melhor e externalizar a forma, os meus processos de cura. Eu acho que é assim que funciona a estética. Né? Agora mesmo eu tô com uns negocinhos pra botar aqui. Já ia falar sobre isso, vai lá na inclusive. dermatóloga. Já ia falar Tá? sobre isso. Já vai lá na Eu tô quero aqui, uns ó, fiozinhos, ó. tentando Nada ver se tá exagerado. precisando. Uma mulher que tenta esconder a sua idade com procedimentos, Sim. ela está nitidamente doente. Doente, Verdade. gente. Uma pessoa que tenta harmonizar a sua idade, se sentindo bela dentro da sua idade, sem se transformar. Eu não quero parecer que eu tenho 15 anos. Quero Mas eu parecer quero ter comigo. 46 anos Bem bem vividos. saudável, Eu quero dar uma bonita. puxadinha, tô louca pra dar uma puxadinha. Exatamente. aqui, E são é. tantos Vai lá na procedimentos, clínica. né? Lá- Que vem surgindo também, que a gente tem essa inovação o tempo inteiro na beleza, que antes a gente nem tinha nada disso, ou era muito assim, inacessível. Né? A gente É. nem sabia que as artistas faziam procedimentos e elas já faziam há muito tempo. E a gente se Já. comparava com elas pensando que era natural, né? E eu quero perguntar para a Andresa, para a gente poder, infelizmente, encerrar o nosso bate-papo. Perguntar, né, quais são os desafios, né, de contemplar o belo, tanto interno quanto externo, dentro desse mundo da beleza que o tempo todo vem se inovando. Quais são os desafios que E de você encontra? excessos E de também, excessos também. Hoje eu percebo que o maior desafio é a comparação e a influência, né, das redes sociais. E esse excesso faz com que as pessoas se sintam com obesidade mental. A gente já passou daquela fase da falta de conteúdo, de informação. Né, de ter A acesso. internet Aí agora é aí, informação ao demais. conhecimento. Demais. A opção demais, né? Isso. Hoje a gente tem muitas opções. E todos os dias está Surgindo mais. novos procedimentos, novas tendências, novas técnicas. Então, o consumidor, a pessoa que está lá doente, ferida, ela se sente perdida e ela acaba querendo tudo de vez. E aí vem o excesso. E aí vem a ansiedade. Verdade. E aí vem a depressão. Então, hoje, eu acho que a maior dificuldade e desafio é fazer com que essa pessoa entenda o que ela realmente precisa. E que o sabe? menos é mais, E né? que o menos é mais. Que é o mais eu importante. ministro o curso e sempre quando eu estou na sala de aula, eu falo para as meninas, olha, vai chegar pessoas para você com depressão, com ansiedade, você precisa pegar o espelho e mostrar para ela. Você não precisa de uma sobrancelha da Anitta, que às vezes chega muitas fotos de clientes querendo, Uau, eu quero a sobrancelha imagine. da Pablo Vittar, eu quero a sobrancelha da Anitta. E às vezes não é isso que ela precisa. A gente precisa Você tocou trazer... em um ponto extremamente importante que eu falo sempre. A Anitta, ela é uma menina muito bonita. Desde o comecinho da carreira dela. Sim. Ela é uma mulher bonita, né? Mas a gente sabe que o procedimento estético que ela vem fazendo continuamente... Parou, não, já? Não Não parou. tem nem como saber, Não para. viu? Porque hoje ela nem fala também mais nada, mas a gente percebe que Exato. sempre tá um pouco mais Mas- diferente. e aí vem aquela coisa, como que uma menina tão linda, eu digo menina por conta da idade dela, né, gente? Você E já eu viu ela penso- falando das dores emocionais dela? Algumas. Ah, algumas. porque ali é eu acho que ela pesado. nunca fez hipnoterapia, Isso viu, é um gente? reflexo. Se ela Não fizesse Indiquem uma pra Anitta, Anitta, Sabe outra que a gente pode citar aqui? Que a minha filha, inclusive, fez mãe. Eu vou mandar uma mensagem pra ela. Eu falei, minha filha tem hipnoterapeutas maravilhosas no Brasil, tá? Inclusive, que são mentores meus. Seu arroba, viu? Vou, Seu tem que arroba, dizer, viu, minha Precisa, assessoria todas fala. as duas, por favor. Mas sim, antes de dizer o arroba, tem pessoas incríveis desenvolvendo esse trabalho, tá? Luísa Sonza. Aquela menina é visivelmente... E no documentário dela, ela Sim. fala o tanto de dor, me arrepiei, eu chorei junto com ela. E o quanto essas transformações é a necessidade de fugir de quem ela é e de tudo que ela viveu.
E aí ela faz mais e ela não consegue, ela cai em depressão e ela se tranca e aí ela faz mais e ela não consegue e ela fica nesse ciclo. É um ciclo, Ela né? levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Verdade. Assistindo o documentário dela com minha filha, aí minha filha disse, mãe, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Eu falei, ô, minha filha, que linda. Eu falei, mãe, ela precisa... Minha filha é Nina. Ela tá aqui, mandou uma mensagem pra mim agora, que orgulho. Um beijo pra Nina. Beijo, Nina. Sua mãe é 10. Maravilhosa sua mãe, viu? Olhe, assim, para dar um recado final, sabe? Eu digo assim, por favor, olhem para dentro, procurem ajuda. Todas as terapias, elas contemplam, né, cuidar da essência, cuidar daquilo que está te machucando. Não negligencie isso, porque a cura em qualquer área, no tripé, né? A área da profissão, que é saúde, que é carreira e dinheiro, a área da saúde física, emocional e espiritual, e a área dos relacionamentos social, familiar e conjugal. Todas essas áreas estão relacionadas à sua mente subconsciente. Você se comporta e os resultados que você tem com essas áreas está vinculado a toda a sua programação mental. Então, se você quer mudar como você se comporta com seu marido, se você quer mudar a sua conta bancária, né? Porque todo mundo fala, eu não vou porque não tenho dinheiro. Vai continuar sem ter. Exatamente. Eu digo, vai continuar Exatamente. sem ter. Ina, porque você vai continuar sem ter dinheiro, porque o fluxo é o contrário. Você cuida da saúde mental, tira a crença de você não poder ter dinheiro e você libera. Todas as áreas da vida são assim. Então, procurem ajuda, procurem uma terapia, procurem um processo. Eu sou muito executora, então eu gosto da hipnoterapia e da regressão e da reprogramação mental, porque em 4 sessões a gente dá resultado. Eu trato uma fobia, uma compulsão em 40 minutos. E você sai daqui e não compra mais. Uau! Em 40 minutos. Eu trato uma fobia. Incrível, né? Um pânico. Por quê? Não é milagre. Todo mundo fala assim, você é uma bruxa. Não, é reprogramação mental. Você pega... as sinapses são criadas quando você trabalha. Tá? Neurociência, quando você trabalha na mente subconsciente que não sabe o que é real e o que é imaginário. É por isso que as pessoas botam você para comer uma... Todo mundo tem medo de hipnose por causa disso. Bota você para comer uma maçã, uma cebola achando que é uma maçã. Porque a sua mente subconsciente, que é onde a gente acessa para curar, ela não sabe o que é cebola, o que é maçã. Sim. Ela escuta o que a gente fala, né? Isso é uma maçã, isso é uma maçã. E você tá lá, tá comendo uma cebola. Sabe? Então, se ela faz isso num processo desse, imagine o que ela faz com suas dores emocionais. Sim. Reprograma tudo, gente. Então, esse é o meu recado. Procurem ajuda. Tem vários profissionais incríveis. Tem também os que não prestam, então cuidado com isso. Pode deixar o seu arroba, porque você presta. Eu presto muito! No meu Instagram tem vários depoimentos. Eu faço imersões de cura de feridas para mulheres. Já quero fazer tudo isso. Imersões presenciais, imersões online. Eu tô lançando uma agora. Tô em pré-lançamento de uma. Já tá tudo lá no Instagram. E... Sigam o Instagram, viu, Sigam o gente? Instagram, Ina Fernandes. Ina Fernandes, Ina com 2 N's, Fernandes com S. E aí minha assessoria resolveu criar um outro, né? Aí eu fico no meu pessoal, que eu faço um monte de coisa, você sabe, né? E aí fico no de hipnoterapia mesmo, que é oficial.ina.fernandes, também com 2 N's. Lá tem... É a chave, essa imersão que eu vou fazer online no estúdio, inclusive você sabe, você já viu, é a 4ª edição que eu vou fazer, cada dia mais potente. Conheço, recomendo, acho o máximo. Essa imersão que vai acontecer é a chave para você virar sua vida, porque eu trato todas as 5 feridas emocionais online, eu sou especialista em regressão online, e você saiu uma outra mulher, são 6 encontros. Estarei lá, tá? E espero que alguns de vocês também estejam. Porque, como eu falei, eu iniciei essa jornada, né, de transformação, de autoconhecimento há mais ou menos 2 anos. E tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Não termina nunca. Eu disse isso pra ela. E é incrível. Quanto mais você quer evoluir, mais você vai ter que tratar tudo isso. E você, Andresa? O que é que você tem para trazer? Como eu estava sinalizando, né, referente às comparações das mídias, das influências, das blogueiras. Então, o maior desafio hoje é esse. As pessoas precisam realmente entender o que ela realmente precisa, sarar suas dores, as suas crenças, as suas limitações, para a partir daí ela tomar uma decisão certa. É isso mesmo. Fazer as perguntas certas também, que é muito importante.
será que eu preciso de mais um procedimento estético? Tá me incomodando ou só porque eu vi mais uma modinha lançando? Então, hoje, esse é um dos maiores desafios para o consumidor final, né? E dando aqui uma pauta para você, que é amante da estética, não deixe de ir para a estética, é muito importante. Sim, Se gente. coloque em primeiro lugar, se ame, tire um tempo para você. Eu sempre levo em consideração aquela questão assim, quando você está em um avião e dá aquele pânico que o avião vai cair, o que é que a aeromoça fala? Coloque A máscara de primeiro em quem? oxigênio. No seu filho? Não, é em você. Então, se priorize, se ame, de dentro para fora. Essa pauta aqui foi muito importante porque foram áreas diferentes, mas que se conectam. Que não é somente o superficial, sabe? A estética é importante, sim, mas importante ainda é você olhar para você com carinho, com zelo, voltar às dores que de imediato pode ser até difícil, mas que vai ser importante para você ter uma vida mais livre, mais feliz, mais liberta, mais leve, mais fluida. Porque, afinal de contas, a saúde é o corpo, a alma e a mente. Sim. Se eu cuido só do Isso. corpo e não cuido da alma, né, e não cuido da mente, esse corpo não sustenta. Não sustenta. Se eu cuido só da mente, eu não cuido do corpo, a matéria não resiste. Ela não aguenta Exato. sustentar, né? Deus disse, cuide da Exatamente. matéria, cuide do que eu tô te dando. Então, a gente precisa trabalhar as 3 áreas. E a estética tá no cuidado do corpo, tá no amar o corpo, né? Mas como é que a pessoa ama o corpo se ela não ama a essência? Justamente, É, não tem como, justamente. né? Talvez esses excessos estejam pautados justamente nessa falta de amor, né? Sim. Aquelas justamente. boconas, que eu É acho falta de incrível amor. E eu quero- aquilo, né? E eu quero aproveitar esse momento também para mandar um beijo para o meu filho, que eu amo muito, Guilherme, tem 10 anos. E Olá, dizer que Guilherme, eu um amo beijinho. Beijo também de todas nós pra você, Guilherme. E para você que acha que a beleza é somente para as mulheres, os homens também se cuidam. Eu estava até falando para os meninos aqui mais cedo sobre o método que eu desenvolvi, que é o método Henrimen Preenchimento de Barba, porque como a nossa especialista falou aqui, os homens também têm feridas emocionais, precisam ser saradas, e a estética também ajuda, né? E com isso, hoje, o que está em alta, né, que é a beleza do homem, que é a maquiagem do homem é a barba. Então, eu desenvolvi um método verdade. para eles também. Então, não é somente mulheres, os homens também precisam desse cuidado, dessa atenção, de olhar para dentro e para fora também, tá? Com Deixa meu o seu método- arroba com meu método pra poder Henri acompanhar também e Preenchimento- marcar horários. Isso mesmo, com o meu método Henri Preenchimento de Barba imediato, tá bom? O meu Instagram é Andresa Rigol Academy. Então, sigam lá que eu vou ter o maior imenso prazer de receber todos vocês. Olha aí, que legal, né? Nosso programa hoje foi recheado de muita coisa boa, de novidade, de informação sobre a mente, sobre o corpo, que isso importa bastante, né? Então, hoje aqui nós não ficamos pautados apenas na estética, né? O belo, a gente não contempla o belo apenas na estética, vai muito além da estética, né? Vai a questão da saúde mental, da saúde espiritual, e que a gente tanto fala, da saúde familiar, né? A importância que a gente precisa dar para a família, para o seio familiar, É verdade. né, Mili? Com certeza. Nosso programa hoje Foi incrível, né? Inclusive, eu quero Incrível. deixar, né, uma dica de leitura, que a leitura também é importante, também é um ato de autocuidado, né? De você ter repertório para uma conversa, até para você mesmo se entender um pouco. conhecimento é poder. Conhecimento é poder, e a Poder única coisa total. que não podem Conhecimento é tirar de poder. você. Eu fiz um poema. Enfim, quero deixar aqui para vocês a dica desse livro incrível do Augusto Cury, né? Que é um especialista também em inteligência Nas emocional. inteligência 7 passos para se tornar um líder de si mesmo. Que, para mim, é a chave de tudo, né? Como eu falei mais cedo, que eu tenho buscado, que eu tenho trilhado essa jornada, que eu comecei há 2 anos atrás, mas que não tem um dia para terminar, porque, assim, é libertador. E é uma liberdade definitiva, não é uma liberdade dessas que aí a gente ouve por aí, né? Nas tendências de empoderamento e tudo mais. É uma liberdade de você se libertar de si mesma, né, das suas amarras emocionais, das suas dores, sarar suas feridas. E foi como a Ina falou, não tem como a gente contemplar o belo aos nossos olhos se a gente não trata primeiro de admirar e de contemplar o belo em nós mesmas.
né? É uma Exato. busca que não é fácil, tá? Mas é simples. É mais simples do que a gente pensa. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Mas é a única saída que a gente tem para de verdade contemplar o outro, cuidar do outro, porque a gente gosta muito de falar, né? Que eu gosto de cuidar das outras pessoas. Então eu não preciso arrumar meu cabelo, não preciso fazer cuidar uma do outro maquiagem. é fácil, né, Olhar gente? a Cuidar vida do outro é muito outro. fácil. É muito fácil a gente olhar cuidar do a outro. vida do outro e encontrar onde é que ele precisa melhorar. Mas trazer esse olhar para a gente é mais difícil. Mas é possível, sim. A gente está trazendo profissionais aqui para vocês, para tratar tanto da parte interior quanto da parte exterior. Quero agradecer de verdade a sua companhia aqui hoje em mais um programa. Espero ter contribuído para você também, trazido essa reflexão, né? Que você tem as respostas dentro de você. E conhecer Mas também, busque. né, as formas Com certeza, de possibilidades de se tratar, né, de melhorar. melhoria interior, né, de auto-amor, de cura. Né? Isso é muito Exatamente. importante, principalmente para nós mulheres, já que nós somos os veículos de educação, nós somos veículos de transformações. Então, cabe aí para nós, principalmente, que a gente procure esses meios de cura e que a gente sabe que hoje são diversos. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. É Eu isso costumo aí, né? falar que tem pessoas, né, que falam muito para mim. Como você é linda, como você se arruma bem. Eu falo, olha, se você consegue ver em mim beleza, é porque tem dentro de você. Então, exatamente, já quero falar sobre isso, para trazer você aqui com a gente para o próximo programa, que vai ser tão incrível quanto esse, tá? Um beijo, que Deus te abençoe, pra muito obrigada pela sua vocês. companhia. Feliz aniversário. Meninas, muito obrigada pela pra companhia nossa de vocês querida também. Ai. E vamos cantar um parabéns hoje para nossa amiga Aissa, tá? Que ainda não está aqui com a gente, Exatamente. mas que tem que celebrar a vida dela, porque é uma mulher incrível, que a gente admira muito, que isso aqui tá acontecendo por causa dela. Obrigada Tá bom? pela presença de vocês. Eu Foi que muito agradeço. bom estar com vocês Estou aqui. aberta Espero que todo a mundo outros tenha convites. acompanhado e tenha gostado bastante. Sigam as instruções, né? Sim. Aproveite todo esse conhecimento. Também. Sigam as redes sociais e um beijo para vocês. Parabéns, Até a Aissa. próxima. Te amo, amiga. Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Bateu num poste em alta velocidade com o celular na mão. Atropelada por um bêbado. Imprensado na moto por 2 carros. Atravessou fora da faixa de pedestres. Os acidentes de trânsito ocupam 60% dos leitos públicos de UTI e 90% desses acidentes são causados por falha humana. Por mais que o Detran realize ações educativas e blitz preventivas e de fiscalização, a imprudência está sempre na contramão, enchendo hospitais e causando dor às famílias. Motociclista, pedestre, motorista e ciclista. Mudar essa realidade depende de todos. Quem mata não é o trânsito. Seja responsável. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran, Governo do Estado.